Nessa 23ª rodada, logo no sábado, tem um jogo que ele é absolutamente decisivo para dois clubes do Nordeste. Dois clubes que fizeram escolhas, diria que questionáveis nas últimas semanas. O Fortaleza, que já tinha demitido o Vojvoda, demitiu também Renato Paiva e fez uma opção por trazer Palermo para comandar a equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro, numa missão muito dura de tirar o Fortaleza da 19ª posição e evitar o rebaixamento. Do lado do Vitória, que demitiu o Carille e já tinha demitido o Carpini, tá? O Vitória fez uma escolha também questionável, mas por um caminho oposto. Enquanto Fortaleza foi buscar um nome de forte apelo popular, muito mais pela sua carreira como centroavante do que pela sua carreira como treinador, tá? Que acaba até de ter uma conquista dentro do Campeonato Paraguaio com o Olímpia, mas Palermo não tem grandes referenciais enquanto técnico, enquanto centroavante do Boca, sem dúvida. O Vitória foi pelo caminho oposto. Optou por dar uma chance ao seu auxiliar Rodrigo Chagas, tá? Ele foi confirmado como treinador e assim segue. Sempre que um auxiliar, que um interino fica no cargo, eu nunca confio muito, sabe, Rafael? Eu sempre trato como ele é o treinador oficial do clube até o próximo resultado. Mas são dois caminhos questionáveis. Eu, Fred, não iria nem para um lado, nem para o outro. Não iria. Não teria feito as escolhas, tá, que o Vitória e que o Fortaleza fizeram. E agora, depois dessa pausa da data FIFA, é hora de iniciar essa nova caminhada frente a frente. Um super jogo, tá, de peso decisivo para o brasileiro. Ravel, eu queria tua visão dessas escolhas, tá, do Fortaleza, do Vitória e desse confronto no Castelão, tá, iniciando aí um momento crucial do campeonato. Com certeza, Fred, até porque tem tantos elementos nessa partida que eu vou tentar condensá-los aqui, porque todos eles eu acho que são pontos de bons debates aqui entre nós três. O primeiro é que, assim, é o primeiro jogo depois da data FIFA. A data FIFA é essa que todos os clubes esperavam, né? Todo mundo projetava ter um tempinho ali para treinar, para descansar um pouco seus elencos, para tentar dar uma acalmada no ambiente interno, especialmente esses clubes que habitam o Z4 ali, no caso de Vitória e Fortaleza, que estão dentro do Z4 nesse momento, para poder tentar gerar fatos novos e apresentar alguma coisa de fato de novidade, de mudança de postura nos seus confrontos. E aí calhou de, nesse momento, haver, logo nesse retorno da data FIFA, o confronto direto entre duas equipes desesperadas, eu diria, e que mostram esse desespero nessas decisões. No caso do Fortaleza, uma decisão questionável, porque é um trabalho que desde 2018 vem apresentando um ótimo nível de resultado, mas que em determinados momentos não se confirma por algumas decisões que são tanto controversas que se toma, né? Dentre o grande fenômeno do trabalho que foi Vojvoda e o bom trabalho que teve Rogério Ceni, Fortaleza passou por Anderson Moreira, passou por Marcelo Chamusca, agora passa por Palermo, passou por Renato Paiva. Então, assim, eu acho que essa decisão desse treinador não é uma decisão abraçada pela maior parte da torcida do Leão do Pici. E estou muito curioso para saber como é que vai se portar esse primeiro Fortaleza, né, o Fortaleza do primeiro jogo, a partir do comandante argentino, que foi, sem dúvida, um grande centroavante, mas como treinador ainda precisa mostrar mais na sua carreira. Até porque é uma carreira relativamente nova, né, pouco mais de 10 anos. Vamos ver o que ele vai ter para entregar no futebol brasileiro. No caso do Vitória, eu diria até que foi uma decisão um tanto preguiçosa, Fred, porque é uma decisão que parece mais ir para o lado do apelo popular, da questão emotiva, de você colocar um ídolo à condição de ser um treinador, do que necessariamente por trabalho concluído. Rodrigo Chagas sempre se notabilizou por ter algum sucesso na base do Vitória, ok, mas fora dele só conseguiu desempenhar trabalhos no interior do estado, dirigindo Jacuipense, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas. Ou seja,
Rodrigo nunca foi um treinador notabilizado por conseguir entregar nada nem numa Série B. E agora ele vai treinar um time vivendo uma Série A complicada, num momento muito difícil, tendo conquistado apenas 1/3 dos seus pontos na competição, e nesse momento sendo o primeiro time dentro do Z4. Então, assim, eu diria que essa decisão é uma decisão controversa. Pode dar certo? É óbvio que pode dar certo. Já teve um bom primeiro caminho, que foi a vitória dele enquanto treinador interino. Agora será o seu primeiro jogo como treinador efetivado, e eu te confesso, Fred, que eu estou bem curioso para saber como é que será o Vitória de Rodrigo Chagas, porque eu ainda não consegui identificar qual é a principal característica desse treinador em termos de estilo de jogo. O que eu sei é que ele terá, pela primeira vez em muito tempo, um Vitória quase que completo. À exceção do lateral Jamerson, que sofreu uma grave lesão no jogo contra o Cruzeiro, o Vitória vai ter aí o retorno de grandes peças, talvez que ainda não estejam disponíveis para jogar os 90 minutos, mas são atletas importantes que podem robustecer o elenco para essa partida, para a sequência do Brasileirão, e com isso eu diria que, de repente, essas peças podem render mais na mão de um outro treinador, mas o Rodrigo terá a sua chance, pelo menos, como você mesmo disse, Fred, até o próximo fracasso. Cássio, no vídeo que a gente fez, inclusive acho que foi nós três que analisamos a notícia da contratação de Palermo pelo Fortaleza. Eu não diria que foi unanimidade nos comentários. Os comentários estavam divididos. Mas a gente, Cássio, viu uma série de torcedores do Fortaleza questionando nossa linha de análise, defendendo muito o nome de Palermo. Eu acho piloto automático aquilo, sinceramente. E me remeteu a quando o Paiva foi o anunciado. A diferença, e isso está dito no programa, é que nós tínhamos muito mais informação e, por conta disso, uma rejeição prévia a Renato Paiva em si, e agora a gente não tem nenhuma rejeição ao nome de Palermo, nenhuma. O que a gente debateu é que numa 23ª rodada de Série A, iniciando o trabalho num time que é 19º colocado, com 15 pontos, a 8 de deixar o Z4, a gente considerou, Cássio, um movimento muito arriscado para algo que é tão incipiente, para um treinador que vai dar seus primeiros passos dentro do futebol brasileiro. Alguns comentam, hoje todo mundo é formado, todo mundo assiste jogo. Meu amigo, veja só. Todo mundo pode ser informado, todo mundo assiste jogo, mas eu tenho certeza que Palermo ou qualquer outro treinador hoje da América do Sul não acompanha o Vitória, não acompanha o Mirassol, não acompanha o Sport. Palermo poderia acompanhar o Fortaleza por já ter tido uma conversa, por conta de Vojvoda, já ter visto os jogos da Libertadores? Poderia. Mas a realidade da televisão para a realidade do dia a dia é outra. Não por acaso existe tanta dificuldade, tá, em adaptação. E aí, Cássio, é muito diferente você pensar no Ramon Dias, por exemplo, para um Palermo. Não é que a gente estava defendendo, e me parece que tanto do lado do Fortaleza quanto do lado do Vitória, criou-se um repúdio em relação a gente pensar em nomes como Jair Ventura, tá? Em nomes que são símbolos de uma luta pela permanência, que você abre mão de algumas questões de modernidade, de discursos mais bonitos, de rótulos, de grifes, e aceita focar uma luta direta ali pela permanência. Você aceita, digamos assim, mostrar a sua pior face. As duas torcidas parecem repudiar, ou pelo menos os dois comandantes de cada clube, os dois dirigentes, os dois presidentes parecem, ou CEO, no caso Fortaleza, não querer dar o braço a torcer. Então, por isso, um foi numa espécie de grife de Palermo, e ele mesmo deixou isso claro. Não é a gente que está dizendo que foi grife, ele não usou o termo grife, mas, em outras palavras, usou isso, impacto, respeito, né, causar uma onda, enquanto o Vitória foi para aquela coisa mais de casa. Cássio, tua visão desses movimentos, tá? E desse momento que é tenso para o Vitória, afinal segue na zona de rebaixamento, apesar de estar ali na pontuação de quem está lutando ponto a ponto, e o Fortaleza afundado, Cássio. Fred, no caso do Vitória, começando pela solução fácil que o Vitória encontrou, é uma solução fácil, mas que
tirando uma grande surpresa, eu acho que tem um prazo de validade, tá? Assim, Ravel falou um pouco disso, da dúvida que ele tem em relação Eu acho que o Vitória ganhou um jogo ali importantíssimo contra o Atlético Mineiro, mas isso não deveria ter significado a parada sobre a busca por um novo treinador. Assim, essa oportunidade, assim, descobrir um treinador esse ano, um Felipe Luiz, ainda que o Rodrigo seja lateral também, ter sido lateral também, mas foi uma solução fácil, com prazo de validade, para mim, muito curto. Se Rodrigo Chagas terminar no Vitória o ano, eu acho que porque o Vitória escapou. Assim, não consigo imaginar ele terminar no Vitória e o Vitória sendo rebaixado. Imagino que se isso acontecer, o Vitória tem muito campeonato ainda, tá? É porque o Campeonato Brasileiro está muito retalhado, mas tem muito campeonato ainda. Assim, a gente vive um futebol onde um mau desempenho pode tirar um treinador depois de 4 jogos, 3 jogos. Então, assim, tendo essa quantidade, quase um turno inteiro, para o Vitória faltam 16. Mas é coisa pra caramba ainda, beirando o turno. Eu fico nessa dúvida de Rodrigo, mas meio reticente em relação à continuidade dele. Assim, não é que ele não tenha capacidade, não. É porque não cabe ao Vitória fazer uma aposta desse tamanho. O Vitória não é um time quase rebaixado. Não é um time que tem 10 pontos como o Sport, e aí, o ano acabou, aqui é Rodrigo Chagas, assim, ser competitivo no que dá para fazer, revelar algum jogador, terminar com dignidade. Não. O Vitória tem 22 pontos, que é a mesma pontuação do Santos. O Vitória, tudo bem que tem um jogo a mais, mas está atrás do Santos pelo número de vitórias. O Vitória está vivíssimo na briga contra o rebaixamento. Então, assim, salvo uma convicção colossal, assim, é uma escolha que vale ficar atento, porque o Vitória, ele pode ter, não é outros interinos já ganharam jogos por aí, tá? Assim, não é o fato de ter vencido que... Ter vencido o Atlético Mineiro por 1-0 que parece ter aberto todas as portas para Rodrigo. Teve toda a raça daquele jogo, mas é uma vitória que... Se o cara do Atlético não erra o gol, né? Se o Atlético não erra o gol na pequena área, a 30 centímetros da linha, como teve uma bola ali já nos acréscimos, o Rodrigo seria o treinador hoje. Eu também acho que não. Esse é o ponto, Cássio. Aquele gol não aconteceu porque não foi o Vitória que se defendeu. Aquele gol não aconteceu porque o Atlético Mineiro falhou bizonhamente ali naquele último, penúltimo lance da partida. O Rodrigo não seria o treinador nesse momento. Então, estou nessa linha de Ravel, e na sua também, inclusive, né, Fred? De um certo ceticismo a essa escolha. Não acredito. Acredito que o Vitória possa permanecer, mas se isso acontecer, me surpreenderá se o treinador for o Rodrigo. Sobre o Fortaleza, é uma linha que, pelo menos, está muito claro que o Fortaleza tem essa linha e pronto. Seja com a grife, seja com sair da caixinha. Nesse caso, não foi exatamente sair da caixinha. Porque depois que você tem a transição de Rogério Ceni para Vojvoda, o Fortaleza teve alguns erros. Talvez o Fortaleza não quis... o Fortaleza deve ter lembrado assim, quando eu fui para o básico, é que eu errei. Quando perdeu o Rogério Ceni e teve Henderson ali, teve dois treinadores. Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca, e teve, acho que aquele do Vasco também. Acho que foi só Chamusca e Henderson mesmo, né? Que eram 2 nomes que, em tese, funcionariam aqui no mercado regional e tal, e não saiu, e aí foi pensar fora da caixa e trouxe Vojvoda e deu, como diria João, o Fortaleza enlouqueceu, aí no fim das contas deu muito certo, virou o maior treinador da história do clube, um maior trabalho a longo prazo que já vimos no Nordeste. O Fortaleza acertou com o Rogério Ceni e o Fortaleza acertou com o Vojvoda. Ou seja, o que a gente chama de um cometa, o cometa passou 2 vezes. Ficou no G4, isso é um cometa, ficou no G4 de novo. Então, assim, eu não vou dizer que o Fortaleza não tem condições de acertar uma 3ª vez. Mas dessa vez especificamente, comparando com as outras contratações, com a de Rogério Ceni, que chega num ano ainda que o Fortaleza ia jogar a Série B, ou com o Vojvoda, que chega ainda no primeiro semestre, ou seja, o brasileiro ainda vai começar a pegar ali a reta final do estado. É muito diferente de pegar um time na vice-lanterna a 7 pontos do 16º, que na prática são 8, porque se ele fizer 7, ele não passa o Santos. Na prática, o Fortaleza está a 8 pontos da saída da zona de rebaixamento. Um clube que tem um orçamento de 387 milhões de reais,
que está desde 2019 na Série A, que é a maior sequência da história nos pontos corridos de um clube do Nordeste. Então, Fortaleza tem um nível de pressão enorme para continuar na primeira divisão. Essa briga, o Fortaleza era um clube que estava na Libertadores, que chegou às oitavas de final da Libertadores, mas investiu bastante, mas o ano foi muito ruim. O ano vem sendo muito ruim. Isso não diminui o tamanho do objetivo que o Fortaleza tem, que é pelo menos ficar na primeira divisão. Então, nesse caso, essa aposta, comparando com as outras grandes apostas que o Fortaleza teve e ganhou, ele teve apostas que ele perdeu, como vocês lembraram, mas ele tem 2 grandes apostas que ele ganhou. Nesse caso, o momento da temporada pesa contra demais. Porque para Palermo dar certo, considerando a permanência, ele tem que fazer basicamente de forma imediata o que o Vojvoda fez. Porque se for um trabalho ok, não vai adiantar. Um trabalho ok não vai tirar 7 pontos. Aí alguém pode pensar, tudo bem, qual outro treinador faria esse trabalho para tirar? Fred, você cita Jair Ventura, tem outros treinadores, Jair Ventura que tem, nos últimos anos ele conseguiu fazer isso com clubes diferentes, inclusive, né? Fez com Juventude, fez com o Sport. Não sei se ele conseguiria fazer no Vitória ou no Fortaleza. Não sei se o Fortaleza quis dar espaço para trás. Mas a questão é que essa carta chegou a ser divulgado até que o Fortaleza estava acertando com ele e recuou por conta da repercussão negativa, né? Chegou a ser noticiado isso. Não tem... Nesse caso de Palermo, o que eu acho é que talvez tenha queimado uma carta. Palermo poderia ser um treinador para o Fortaleza em 2026. Até ou no ano de primeira divisão, ou até se tiver que recomeçar na segunda divisão. Rogério Ceni, até porque no futebol brasileiro, um clube do tamanho do Fortaleza jogando na Série B é um mercado maior do que qualquer outro sul-americano, ou quase outro do sul-americano que Palermo poderia encontrar. Assim, ser treinador do Fortaleza na Série B talvez seja mais do que, tirando os top de linha dos outros países, mas do que um time de meio de tabela do Peru, do meio de tabela do Equador. Assim, talvez seja algo menor em relação a trabalho, em relação a reconhecimento. Mas eu vou falar do Fortaleza um pouco do que eu falei do Sport. Assim, ele precisa dar certo, porque se ele não der certo, ele vai aguentar um turno inteiro, que é o que a gente fala do Daniel Paulista. O Sport está trazendo treinador para 2026. Eu sempre dizia, beleza, ótimo, se o Sport está na segunda divisão, vai trazer. Mas o Daniel Paulista vai aguentar, não sei se vai aguentar essa draga do Sport até o final do ano, para ser o treinador do Sport 26, vai ter que atravessar esse ano. No caso de Palermo, quando eu falo queimar a carta, é isso. Porque ou ele dá certo e o Fortaleza permanece na primeira divisão, mas se o Fortaleza eventualmente for rebaixado, ele vai ser rebaixado com o nível de campanha que ele tem agora. E a campanha do Fortaleza é uma campanha de 3 vitórias em 21 partidas. Se ele mantiver isso, vai ser um time que vai perder, ou seja, no nível que vem, vai ser um time que vai perder bastante ainda, seria um time que perderia bastante ainda, e essa carta estaria queimada para o ano que vem. Então, não é que Palermo é um erro do Fortaleza, é que talvez, para esse momento da temporada, não precisava ser uma aposta. Poderia ter um pouquinho mais de garantia. Mas aquela questão, a gente não se furta de dar opinião aqui de repente de pagar com a língua, né? Assim, no fim das contas. Mas nesse caso, comparando até com os outros 2 que o Fortaleza já teve, esse caso, talvez a aposta seja mais alta do que a dos outros 2, tá? Assim. Me parece a chance vai ter que ser algo assim realmente extraordinário. É o cara chegar, ter menos de um turno, ter 8 pontos para tirar e conseguir tirar. Se isso acontecer, já larga de forma extraordinária. Já larga de forma extraordinária, tá? E como eu disse no início e completo aqui, são caminhos opostos. Eu não teria ido por nenhum dos 2. Eu acho que o caminho do Fortaleza foca e joga a luz no que é menos importante agora, que é defender um conceito de linha de gestão, de visão de futebol. Ok, Marcelo Paes, em toda a sua vitoriosíssima passagem pelo Fortaleza, ele construiu essa identidade, meio por mérito, meio por uma sorte do acaso, porque a gente falou aqui, né, de treinadores que o Fortaleza teve, de nomes que foram especulados e deram errado antes da chegada de Vojvoda, mas fundamentalmente Ceni e Vojvoda fizeram trabalhos estruturadores, balizadores no Fortaleza. E ele errou com o Renato Paiva. Errou muito com o Renato Paiva, porque você tinha Carpini livre. O mercado era melhor.
quando o Vojvoda foi demitido. Agora é um mercado pior. Concordo que é pior. Tanto que o Fortaleza não conseguiu os nomes que buscava acima e o Vitória também não. E o nome foi um nome comum para os dois, que foi o nome de Ramon Dias, tá? Que é diferente. Então eu sinto os clubes muito tentando, jogando luz, tentando percorrer, tentando passar recados, mensagens mais subjetivas do que objetivas, tá? É por isso que eu acho que são dois caminhos que correm muito risco. O do Vitória, eu acho que com uma derrota, Rodrigo, se perder esse jogo sábado, Rodrigo já vai ser questionado, já vai ter uma pressão enorme sobre ele na partida seguinte no Barradão. Se perder, cai. Porque Rodrigo não é queimar uma ficha. Rodrigo é adiar uma decisão. É assim, ganhou do Atlético, vamos ver se ele vai. Se ele não for, a gente toma essa decisão mais para frente. Pode ser que o mercado mude. O Vitória, por exemplo, sondou Mancini. Mancini começou a perder jogos no Goiás. O Goiás está dando uma oscilada. Será que o Goiás cogitaria demitir Mancini? Então, o Vitória pode estar esperando um balanço do mercado, tá? Mas vamos passar aqui por escalações, tá? A gente vai ter, afinal, a primeira escalação de Palermo, que tem problemas, tá? Moisés, o retorno tão esperado, 5 meses sem jogar, tudo caminhava para o dia da reestreia e Moisés sentiu de novo. Moisés está fora da partida e já não tem de novo perspectiva clara, né, projeção direta de retorno. Além de Moisés, o Fortaleza não tem Kusevich, zagueiro, nem Tinga como lateral direito, tá? Nas prévias da partida, a escalação divulgada, estou aqui com o site da ESPN aberto, tá? A prévia trazia Elton no gol, e aí eu também acho que depois dessa parada da FIFA chegou a hora de ir de João Ricardo. Se não for agora, não vai mais também, tá? Vira reserva e pronto. Eu acho que já está há muito tempo com o João Ricardo fora do gol e que é uma decisão que precisa ser tomada. Goleiro não ganha ritmo sem jogar. Tá? João Ricardo é uma peça, um protagonista do Fortaleza que dá certo. Eu acho que se ele não volta nesse jogo, ele só vai voltar quando o Elton falhar. E aí você vai sempre para a subjetividade de quando tem uma falha, tá? Mas vamos lá. O esboço do que se imagina... Ou até mesmo, Fred, do quanto essa falha pode fazer com que o outro reassuma a titularidade, que talvez seja mais perigoso, né? Porque não é aquela falha clamorosa, né? Normalmente acontece aquela coisa assim, pô, se fosse João Ricardo pegava, e aí nessa vai se adiando uma decisão que deveria ser tomada. Exatamente. Esse esboço aqui, que está sendo publicado, é um esboço que busca lógica. Mas a gente não tem ainda qualquer desenho de Palermo. Então pode ser que essa projeção aqui seja um tiro na água e que o Fortaleza venha já com uma formação bem diferente. Mas a lógica, digamos assim, o raciocínio de quem está de fora, desenha um time com Mancuso, Brits, Gaston Ávila e Bruno Pacheco na esquerda, Matheus Rossetto, Matheus Pereira, Pochettino e Lucas Prior formando o meio de campo. Tá? Guzmán, recém-chegado, pode fazer sua estreia, tá? E na frente, Breno Lopes e Lucero, lembrando que Davidson está de volta, tá? Dispensado por Paiva, reintegrado, tá? Já por Palermo, e aí eu achei certo. Nesse caso aí, eu acho que é um jogador que pode ser útil ainda ao Fortaleza. O Fortaleza não pode abrir mão assim, tá? De jogadores que podem ser um diferencial. Repito ao que falei, tem uma hora que o Fortaleza estava na dúvida entre uma limpa do elenco e a demissão do Vojvoda. Acabou fazendo as duas coisas e perdeu o Vojvoda. Né? Poderia ter feito a limpa no elenco e ter seguido com o treinador que era muito mais confiável. Esboço do Vitória, tá? E aqui já segue a linha que Rodrigo Chagas trabalha, então é uma projeção mais concreta essa do Vitória. Lucas Arcanjo, tá? Raul Cáceres voltando, como Ravel trouxe. O Vitória tem o retorno de muitos jogadores importantes. Raul Cáceres voltando, Camutanga, que retornou, já jogou, tá? Lucas Halter e Ramon, tá? No meio de campo tem Baralhas de volta, William Oliveira e, ao que tudo indica, Mateuzinho.
O Canta-La-Piedra é tratado como opção, mas eu acho que Mateuzinho é o dono da posição e naturalmente vai com Mateuzinho. No ataque, Eric de um lado, Oswaldo do outro e Renato Kaiser na frente, tá? Além de Camutanga, Dudu, volante que fez parte do acesso do Vitória, também foi reintegrado, estava na Ponte Preta, já está de volta e pode jogar, mas acredito que de frente, né, Rodrigo vai com William Oliveira e Baralhas, tá? Aqui, nessa página, a gente tem as odds do jogo abertas no app da Bet Nacional. E me surpreendem muito as odds do jogo, porque elas dão um favoritismo muito, muito consistente para o Fortaleza, tá? 1,84 para o Fortaleza, 3,36 para o empate e 4,54 para o Vitória, tá? Para você ter ideia, uma dupla hipótese, empate ou vitória, paga 1,86. Ravel, um tanto quanto otimista e respeitando muito o mando de campo do Fortaleza, né? Essa odd trazida aqui. Com certeza. Eu acho que talvez essa odd tão acentuada em prol da vitória do Fortaleza, Fred, ela diz mais respeito ao mando de campo do Castelão mesmo, porque, assim, se você for analisar o retrospecto recente, o Fortaleza ainda não vence a 6 jogos, né? Com empates e derrotas ao longo desse caminho, enquanto o Vitória, apesar de oscilante, apesar de ter tomado 8-0 do Flamengo, conseguiu vencer o Galo, né? Em alguns momentos se aproximou da vitória em jogos, por exemplo, contra o Palmeiras. Então, o Vitória, no recorte mais recente, tem desempenho melhor que o Fortaleza e eu, assim, apesar de respeitar o mando de campo do tricolor do Psy, eu acho que não vejo o Vitória como esse azarão todo, sabe? E, além disso, dessas opções que você falou, Fred, ainda tem a possibilidade dele dar um jeito de colocar Ronald aí no time titular ou ao longo dos 90 minutos. Ronald, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Vitória aí, é um bom atleta e também surge como opção no meio-campo. Ou no Pode lugar jogar de ali Baralhas e Ronald, né? Ou até no lugar de Mateuzinho William também. Oliveira, exatamente. É. Isso, essas duas funções aí ele sabe desempenhar muito bem, e ele apareceu como o melhor substituto de Mateuzinho quando esse estava indisponível, apesar de Canta-La-Piedra também ser uma boa opção. Então eu diria, Fred, que essa odd pró Fortaleza me surpreende, e eu passaria muito longe dela, porque o retorno é muito baixo para mim, tendo em vista o risco que tem do Fortaleza ainda não ter conseguido encaixar o trabalho de Palermo. Não que o Vitória chegue lá e possa surpreender muito, mas eu diria que esse baixo retorno num possível investimento da vitória do Fortaleza me tiraria desse resultado e do jogo de um modo geral, porque é muito difícil prever o que vai acontecer nesse duelo de dois times com 2 novos treinadores e a expectativa de que os trabalhos possam evoluir.